Então, o papel de cada cônjuge, onde falamos sobre o papel do homem, e nós falamos no início, creio que os amados percebem, não vão esquecer, que para que haja uma harmonia na família, é indispensável que marido e mulher conheçam e aceitem o seu próprio papel e o papel do seu cônjuge. É uma responsabilidade, é um dever indispensável você realmente reconhecer o seu papel e desempenhar esse papel como assim Deus estabeleceu. Repito novamente, é impossível se ter um lar bem-sucedido, um lar onde haja harmonia, um lar que as bênçãos do Senhor sejam sobre aquele lar. É impossível acontecer isso se o marido e a mulher não exercer o papel que Deus estabeleceu sobre ele dentro do seu lar. E esse é o nosso propósito como pastor, não somente aprender sobre isso para colocar em prática em minha vida, para me ajudar, mas como também, o nosso papel também é fazer com que os amados irmãos possam aí estar aprendendo e desenvolvendo o seu papel dentro do seu lar, para que Deus possa abençoar grandemente seu lar e seu lar seja uma bênção para a sociedade. E nós crentes, nós falamos ontem que temos todas as condições necessárias para termos um lar bem-sucedido e também exercer o nosso papel, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nos capacitando, nós temos a sua palavra nos orientando e temos também a igreja que nos auxilia e nos ajuda também nesse desempenhar desse papel. Falamos que família ela é uma base, a família é a base de uma sociedade e que se a família estiver com crise, a sociedade está com crise. Se a família estiver bem, a sociedade estará bem. Então hoje, a crise que há na sociedade é uma crise dentro das famílias. E a família é uma bênção de Deus. É uma bênção, é uma alegria realmente fazer parte da família. O casamento é algo honroso. É algo realmente maravilhoso que Deus assim criou. Infelizmente o mundo tem agido na contramão da vontade de Deus. Mas nós que o conhecemos, que estamos dispostos a fazer sua vontade, devemos simplesmente obedecer ao Senhor, tá bom? Então nós falamos que o primeiro papel do homem, tá bom? Deus criou o homem para ele ser um líder. O papel do homem é liderar. Esse é o papel do homem. Por esta razão, o texto nos diz que o marido é o cabeça da mulher. Quando se refere ali, sendo o cabeça da mulher, se refere ali, o sentido ali é de liderança. Ele é o responsável pela liderança da esposa e a liderança do seu lar. Tá bom? E se ele não faz aquilo, falamos ontem, nós não vamos falar tudo novamente, mas se ele não cumpre essa liderança, ele quebra uma hierarquia espiritual. Lembra que Paulo falou lá em Coríntios que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Então, lembra aí que se ele não faz, ele não é o líder, ele quebra essa hierarquia espiritual. Então, o homem ele é responsável como líder do seu lar. Ele é responsável, primeiramente, falamos ontem, por governar o lar. Agora, esse governar o lar não é como um cacique, não é como um ditador, não é como alguém que é realmente autoritário dentro do seu lar, mas é alguém que governa o seu lar com a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo, imitando o Senhor como um líder, sendo um líder servo, um líder que esteja liderando o seu lar como Jesus assim liderou também. Falamos também que o líder ele é também responsável por amparar, cuidar e proteger a sua família.
dentro disso ele tem a capacidade dada por Deus e como líder de solucionar todas as dificuldades que possam surgir dentro do seu lar. Mas tudo isso com a ajuda do Senhor, na dependência do Senhor. Tá bom? Falamos também que o líder ele é responsável para ser um líder, ele deve ser o sacerdote no seu lar, na sua família, cuidando da vida espiritual, tá bom? De cada membro da sua família, não somente cuidando no sentido físico, mental, mas acima de tudo também espiritual, conduzindo os seus filhos ao conhecimento de Deus, para que os seus filhos possam crescer amando o Senhor, tá bom? Amando o Senhor, ensinando princípios como orar, como ler a Bíblia, como congregar, como dizimar e tem tantos outros princípios que assim a gente encontra na palavra de Deus, tá? Na palavra de Deus. Agora, como alguém ontem falou, pastor, como é que o que é que se faz quando o filho quer ir à igreja e o pai não quer ir? Quando o filho quer ler a Bíblia e o pai não quer. Isso aí é um problema grande, porque o pai ele é o líder, ele é o exemplo. Líder é ser exemplo. Você liderar é você liderar com o seu próprio exemplo. As palavras, ela tem muito mais, o exemplo tem muito mais poder, muito mais influência do que simplesmente palavras. Nós falamos antes que não existe aquele ditado popular: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, o filho vai fazer exatamente o que você faz. E quando você não é um líder espiritual dentro do seu lar, quando o filho quer ler a Bíblia você não quer, quando o filho quer pegar você não quer, realmente é uma tristeza, você não está cumprindo com a sua responsabilidade e as consequências podem vir no futuro para a sua vida, para a vida da sua família, tá bom? Para a sua família. Falando muito sobre sacerdote no lar, tá bom? Falamos também que ser líder de um lar é assumir a responsabilidade principal da disciplina dos filhos, tá bom? Eu estou falando principal porque a responsabilidade cai mais sobre ele como líder, mas a esposa também, ela tem a responsabilidade também de disciplinar os seus filhos, mas a responsabilidade maior parte para o líder, né? O líder. E falamos que alguém disse que um dos maiores meios de graça na vida de uma criança é o cumprimento bíblico da disciplina. Provérbios disse que a criança entregue a si mesmo virá envergonhar o seu pai. Que a astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o afastará dela. E muitos pais, por não querer cumprir a sua responsabilidade de líder, quando vê uma criança fazendo alguma coisa errada, ele vem com a desculpa que é coisa de criança. E essa desculpa é uma expressão de alguém que não quer fazer aquilo que a palavra de Deus colocou sobre a sua vida, tá bom? E nós falamos sobre a educação de almas, né, que devemos trabalhar no coração dos nossos filhos, e trabalhando no coração dos nossos filhos, a gente começa a ver as mudanças na medida que ele vai crescendo por meio das suas ações. Então, quanto mais cedo, melhor é trabalhar no coração dos filhos, ensinando a palavra de Deus, corrigindo alguns comportamentos errados, e que devemos pedir a graça de Deus, a capacidade do Senhor, a coragem e a disposição para assim fazer, tá bom? Então, paramos aí na disciplina, vamos continuar falando do papel do homem. Então, o homem ele tem um papel principal, principalmente como líder no seu lar, na formação dos filhos homens. E as mulheres, nós vamos falar que ela tem uma função principal na formação das meninas. Mas no filho homem, o homem é o líder que tem uma função principal nessa formação. Então, especialmente depois de 8 a 10 anos, os homens, os pais, têm que afirmar os valores da masculinidade dos seus filhos. Tá bom? E aí os filhos vão perceber isso na vida dos seus pais, você vai começar a ensinar. Lembra que estamos vivendo dias difíceis, aonde se está fazendo
uma inversão de valores, e muitas crianças que nascem hoje já não se tem uma definição de quem realmente ela é. Para muitos, né? Ela que tem que decidir isso não é verdade. Nós falamos ontem, não é verdade. Não são as crianças que decidem, elas não sabem, elas não têm discernimento, elas não têm consciência. Deixa eu só dar um exemplo. Por que os desenhos bíblicos, por que os desenhos que não são bíblicos, alguns desenhos que são de muita violência e algo semelhante assim, porque é tão prejudicial para a vida de uma criança? Porque elas não conseguem identificar o que é ficção para o que é realidade. Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi alguém falando que nos Estados Unidos uma criança pulou de um prédio, né? Depois de ter assistido várias vezes o filme de Super-Homem. Então ele botou um lençol e simplesmente pulou, porque na mente dela, ela poderia fazer isso, porque ela não entende o que é ficção e realidade. Então é a mesma coisa, nós pais não podemos deixar que os nossos filhos que tomem a sua decisão, que façam as suas escolhas. Nós, homens, temos a responsabilidade de simplesmente afirmar os valores da sua masculinidade. Então, ensinar habilidades e trabalho. Logo cedo, olha, ensina lá teu filho, quando você estiver fazendo alguma coisa, não um trabalho forçado, mas ensina ele a fazer alguma coisa. Poder ajudar aquilo que você faz em casa, ele poder auxiliar. Também a praticar esporte, né? A dar educação sexual naquilo que vai sendo necessário fazer isso. E muitas coisas. Você saindo, poder ir com seus filhos e ele poder estar vendo a forma como um homem se comporta, um homem bíblico, um homem que quer imitar o Senhor Jesus Cristo, a maneira de um homem bíblico estabelecido por Deus, como ele se comporta. Então é papel do homem, não é o papel da mãe, tá bom? A mãe ela vai ter um papel com a filha e o homem tem um papel com o filho, ensinando a ser homem. Lembra, homem de acordo com a Bíblia fala. Não me entenda mal como machista, né? Não, como assim estamos tratando de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Então, homens, vamos fazer isso, tá bom? Agir dessa forma. E dentro disso daí, na questão no relacionamento com os filhos, eu gosto muito de uma frase, tá bom? Não de uma frase, mas um simples comentário de um comentarista que ele diz o seguinte. Eu acho que o nome dele é Vance Havner. Ele diz o seguinte: nenhum homem ou mulher jamais teve um desafio mais nobre ou um privilégio mais elevado do que educar um filho para Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Não somente é um privilégio, mas é um desafio. E você que é pai, você sabe muito bem disso. Ensinar nossos filhos é um desafio. Ensinar os nossos filhos a ser um homem bíblico, a um homem como Deus assim quer, é um desafio. Mas é também um privilégio. E foi para isso que Deus nos deu os nossos filhos. Lembra bem disso. Os filhos Ele nos deu para que possamos ensinar esses filhos a conhecer a Ele e viver para Ele. E fazer a diferença no mundo que nós estamos vivendo. E ele continua: sempre que menosprezamos esse privilégio ou negligenciamos esse ministério por qualquer outra coisa, viveremos para nos lamentar disso, com tristeza e muita dor. Uma pessoa disse que nada compensa o fracasso de um lar. Nada compensa o fracasso de um lar. Então, as almas dos nossos filhos têm um grande valor. Devemos demonstrar amor aos nossos filhos, e a maior demonstração de amor para com os nossos filhos é ensinar a ele
a amar a Deus, a conhecer a Deus e viver para a glória de Deus. Como é que o seu filho vai fazer isso? É quando ele começa a completar 18 anos e ele vai tomar suas próprias decisões? Não. É nós pais fazer isso desde pequeno na vida dos nossos filhos, tá bom? Homem também. A liderança do homem faz com que esse homem ocupe funções de liderança na igreja do Senhor. A liderança da igreja foi dada aos homens. As mulheres servem muito bem, quando nós estivermos a falar. Você percebe que as mulheres sempre estão em destaque na Bíblia, na questão de servir. Lembra aquelas mulheres que andaram com Jesus? Foi as mulheres que Jesus apareceu primeiro na ressurreição. Lembra Maria Madalena, depois as outras Marias? Lembra que sempre mulheres servindo ao Senhor como Maria, como Marta? Mas liderar, função de liderança na igreja, foi estabelecida para o homem. Não somente na questão de pastores, mas diáconos. Você não existe mulher pastora. Não tem diaconisa no sentido oficial, como ministério. A Bíblia não fala nada sobre isso. Essa função foi estabelecida por Deus. Mas algumas pessoas, então Deus é machista. Não, não é isso. Foi a forma como ele criou o homem dessa maneira e ele formou a mulher também com o propósito de auxiliar. E ele sabe o que é melhor. Perceba o mundo que estamos vivendo, com os movimentos surgindo anti-Deus. Veja se temos um mundo melhor. Agora, repito novamente, se o homem ele é machista, se o homem ele age não pelos princípios bíblicos, mas por meio de uma cultura, de uma sociedade influenciando o seu comportamento, aí é um problema dele realmente no sentido de pecado. Mas o homem bíblico, como Deus estabeleceu, é o homem que age como Jesus agiu, e isso vai trazer satisfação realmente para o estabelecimento e estabilidade de uma família, tá bom? Então veja que na igreja aí, abra comigo aí em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Timóteo capítulo 2. Paulo vai mostrar aqui a questão que foi dada ao homem, aos homens, a liderança realmente da igreja. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 ao 14. Segunda Timóteo, desculpa, eu disse segunda, mas é 1 Timóteo, viu? Eu também apliquei em segunda, mas 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz aqui o texto. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Falando aqui de um culto público, né? E diz, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade de homens, esteja porém em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então Paulo aqui falando da questão do culto público, é o homem que tem a responsabilidade de ensinar, de ser líder. Então, é isso que deve ser feito. Agora, estamos vivendo sim dias difíceis, aonde que a liderança de muitos homens não tem sido realmente exercida na igreja. Então, graças a Deus por aqueles homens que nós temos, que têm exercido, têm feito a sua função na igreja, louvado seja o Senhor. Mas tem muitos que negligenciam. E sempre como eu falo, se a gente for deixar as mulheres, ela toma de conta de tudo, porque sempre elas têm disposição, elas sempre querem agir, elas têm realmente amor. Mas nós homens,
Devemos agradecer a Deus pela vida das nossas mulheres. Mas na questão de liderar, foi dada realmente aos homens. Foi dada realmente aos homens. Então a sua posição é maior do que a da mulher e a da criança, pela criação e pelo exemplo. Sua responsabilidade, homem, é maior, pois o homem é responsável pela esposa e pelos seus filhos diante de Deus. É para o homem ter cargo de liderança na igreja. Na questão do diácono, escolhe 7 homens. Tá bom? Na questão de pastores também, homens. Na questão de profetas, tá bom? E assim por diante. O que muita gente confunde, que eu gostaria de explicar aqui a todos, o que muita gente confunde é função com valor. É isso que simplesmente a sociedade confunde e o movimento feminista também confunde. Função com valor. Nós não estamos falando de valor, nós estamos falando de função, que são coisas completamente diferentes dentro desse contexto que nós estamos falando. O homem e a mulher têm igual valor e em essência diante de Deus. Para Deus não existe a questão de alguém mais valioso do que outro. Não tem. Para Deus não tem uma nação que é mais valiosa do que outra, uma nação menos inferior do que outra. Não existe isso. Por isso que a questão, nós abominamos a questão do racismo, né? Porque não é para existir. Para Deus não existe peles mais importante do que outra, com mais valor do que outra. Não existe isso. Todos têm valor iguais diante de Deus. Seja homem, seja mulher, seja de uma nacionalidade ou de outra nacionalidade, seja criança, seja idoso, todos têm valor diante de Deus. E a palavra de Deus nos diz que a igreja do Senhor, ela não pode fazer acepção de pessoa. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Agora, o que nós estamos falando aqui é de funções, não de valor. Que é isso que muitas vezes o movimento feminista critica a Deus, critica até o apóstolo Paulo, e nos critica também. Mas é de uma forma injusta, porque nós valorizamos em muitos as mulheres. Deus valoriza em muito. Em muitas culturas que as mulheres eram rejeitadas, quando o cristianismo chegou, ela foi exaltada. Da forma como Deus assim estabeleceu. Então nós não estamos falando aqui, quando nós falamos que é o homem que tem a responsabilidade de ser líder na igreja, nós não estamos menosprezando, nem desvalorizando as mulheres. Pelo contrário, Deus estabeleceu assim para preservá-la mais e mais, colocando a responsabilidade e a carga sobre o líder. Então não vamos confundir função com valor. Como valor, todos têm valor diante de Deus. É a mesma coisa com respeito à Trindade. Quem é melhor? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Quem é melhor? Quem tem mais valor? Todos. Porque as três pessoas fazem parte do mesmo Deus. Agora, se eu falar assim, quem é maior? O Pai ou o Filho? Por isso que Jesus, em João 14, disse, eu vou para o Pai que ele é maior do que eu. Em função, o Pai é maior do que o Filho. Mas eles são iguais, em essência e em poder. Por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então é isso que nós estamos falando aqui. O homem, quando ele tem a liderança de liderar na igreja que Deus estabeleceu para ele, ele não está menosprezando nem desvalorizando a mulher. Mas Deus assim criou
para que haja realmente uma harmonia, colocando a carga sobre aqueles que têm maior carga, que têm capacidade de receber maior carga. Então, até alguém me perguntou, pastor, mas tem muitas mulheres que têm mais capacidade do que alguns homens de ser líder. Até eu entendo. E até eu aceito. Mas por quê? Por negligência de homens. Quando os homens negligenciam suas funções que Deus estabeleceu de ser um líder como Jesus é, então esses homens, eles permitem que as mulheres exerçam uma autoridade de uma liderança muito melhor do que eles. Eu conheço mulheres que têm feito isso em muitas empresas e assim por diante. Mas Deus a estabeleceu não como uma função de liderar. Mas veja, converse com algumas mulheres que são casadas, tomam conta do seu lar, dos seus filhos, trabalham fora para liderar. Veja as lutas que ela passa, suas lutas emocionais, físicas. Porque Deus assim a estabeleceu para o homem. Então, homem, não vamos nos acovardar diante da responsabilidade que Deus assim estabeleceu. O homem ele foi feito por Deus e assim Deus tem autoridade sobre o homem. A mulher foi formada do homem e ele tem autoridade sobre ela. As crianças vêm dos pais e assim os pais têm autoridade sobre os filhos. É errado quando os filhos começam a mandar dentro de casa. Até ontem no comentário o irmão disse. E o que fazer quando os filhos começam a mandar nos pais? É uma negligência. Tá bom? Dos pais. No jardim do Éden, depois do pecado, Deus veio chamando Adão e não Eva para explicar o que tinha acontecido. Nós falamos ontem. Quem pecou primeiro? Eva. Quem foi que Deus chamou? Adão. Por que Deus chamou Adão? Porque ele era o cabeça do lar. A responsabilidade era dele estar com sua esposa. Era a responsabilidade dele tomar conta das ações do seu lar. E foi Adão que respondeu pelas suas ações. Não Eva. Infelizmente ele colocou culpa nela, né? Não é assim como alguns homens fazem. Quando erra, quando fracassa na sua liderança, no lugar de assumir os seus erros, como Adão era para assumir, colocou culpa na mulher. Colocou culpa na mulher. Tá bom? Então, que Deus nos ajude, amados, a exercer a nossa liderança. Tá bom? Eu não poderia terminar falando da responsabilidade do homem, principalmente com a sua esposa, o texto que está lá, que nós lemos duas vezes, Efésios, ontem e hoje. Então, veja aí Efésios, ontem, Efésios capítulo 5, o homem ele tem responsabilidade de liderar, e mostramos lá como ele deve liderar, tá bom? E também a responsabilidade do homem é amar a sua esposa, tá bom? Então, amar a sua esposa. Amar a sua esposa. Então veja aí, quando no versículo 25, maridos, amai. Olha, esse verbo aí, que no original é ágape, o agapau, amar é o sentido é um verbo presente, imperativo. O que é isso? É que existe uma continuidade. A ordem é para que o marido esteja sempre amando a sua esposa. E veja aí o verbo, como eu falei, é um imperativo. Isso mostra que não é opcional. Não é algo que você escolhe fazer ou não. É um imperativo, é uma ordem. Paulo está dizendo, olha, você deve. Mas na frente ele vai falar, você deve amar a sua esposa. E esse dever aqui é algo contínuo. Você deve amar hoje, amanhã, depois. E o que se deve fazer
é cultivar esse amor para que esse amor a cada dia mais esteja aumentando. Aumentando. Uma oração que se pode orar frequentemente, o casal junto, é sempre estar pedindo a Deus que o amor de um para com o outro possa estar crescendo. Deus é a essência do amor. E aí você pode estar pedindo a Deus para que esse amor, a cada dia mais, dentro do seu lar, possa estar crescendo. Então veja aí que Paulo diz, ó, maridos, amai, é um dever. E é algo contínuo. Dia a dia você deve estar amando a sua esposa. Agora, de que forma você deve amar sua esposa? Com que amor você deve amar sua esposa? Que exemplo você tem de alguém que ama? Que você pode se espelhar nesse exemplo para que assim você possa desenvolver esse amor dentro da sua casa. Você tem que amar sua esposa como Jesus amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Simplesmente se entregou por ela. Então, esse amor que o apóstolo Paulo utilizou aqui, o amor ágape, é um amor puro, né? É aquele amor perfeito, é um amor permanente, é um amor sacrificial, é um amor que se sacrifica em favor do outro. E o apóstolo Paulo aqui, ele usa como exemplo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se deu por ela. Tá bom? Assim mesmo se deu por ela. Então, o homem que trata a sua esposa com amor, faz um bem a si mesmo, fortalece a unidade do casamento. E alguém certa vez disse que é mais fácil a mulher seguir a um marido que ama. É correto. É mais fácil a mulher seguir a um marido que ama, a um marido que cuida, a um marido que demonstra cuidado. Cuidado. Agora, aquele que trata mal a sua esposa, destrói a si mesmo. Pode ver. Aquele que trata mal a esposa, destrói a si mesmo. Agora, o verdadeiro amor não é apenas um sentimento, mas é uma conduta. O amor, ele é prático. Se não for assim, não é amor. Porque Deus amou muito da maneira que deu o seu Filho. A expressão do amor de Deus por nós veio quando Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, de forma mais evidente esse amor, mais grandioso, grandioso. É o sacrifício que alguém faz em favor do outro. Assim mesmo Ele se entregou por nós. Então o marido que ama, ele está disposto a se entregar pela esposa. É o negar a si mesmo. É abrir mão da tranquilidade, da comodidade e do prazer em favor da pessoa amada. Isto é amar. E foi exatamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez. Foi ou não foi? Foi. Ele abriu mão da sua glória no céu. Se fez homem. Se fez servo. Suportou humilhação. Por causa do amor que Ele tem para conosco. O contrário de tudo isso é egoísmo. O marido egoísta, ele busca sua própria comodidade. O marido egoísta, ele usa a autoridade para o seu próprio bem e sempre espera ser servido. Isso não é um marido bíblico, não. Não é um homem bíblico, é um homem egoísta. Sua atitude é de senhor e não de servo. Nunca renuncia à comodidade para ajudar a mulher. Este marido está longe, muito longe dos propósitos de
Deus, muito longe. Não é um homem bíblico, não é um homem ideal, não é um homem como Deus planejou. Não é, tá bom? Não é. Deus quer que o marido seja abnegado. Deus quer que o marido pareça com Jesus. Não somente pareça, mas haja como Jesus agiu. Deve sacrificar a si mesmo pela esposa, buscar a felicidade e o bem-estar dela e do seu lar, seja físico, seja emocional, seja também espiritual. O marido deve dizer como Jesus: eu não vim para ser servido, mas para servir. Servir. Então, meus amados irmãos, vamos ser um homem que Deus quer que eu e você seja. Nós temos o maior exemplo de um homem, é Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo. Vamos olhar para ele. Vamos ver como ele agia, como ele se comportava, como ele falava. E assim, estaremos fazendo a vontade de Deus, tendo paz no nosso coração, crescimento espiritual, e o nosso lar vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. O nosso lar vai ser grandemente abençoado por Deus. Se nós não somos aquilo que a Bíblia exige de nós, eu não estou dizendo que nós vai ser um homem perfeito. Não existe um homem perfeito. Nós lutamos com a nossa carne, com o nosso coração, mas vamos não somente conhecer o nosso papel, mas vamos exercer, pedir a força a Deus para exercer dentro do nosso lar. Comece hoje, chamando a esposa e os filhos para fazer um culto doméstico. Comece hoje se preocupando com a vida espiritual do seu filho, o físico e o bem-estar. Comece hoje sendo sacerdote no seu lar, provendo o que o seu lar precisa e necessita, governando o lar com amor, com carinho, com cuidado, demonstrando o amor para com sua esposa. Lembra, o amor é prático. Se não for assim, não é amor. Por isso que Paulo disse: o amor é paciente, é benigno, o amor não age em ciúme. Então, mostrando que amor é ação. Se você diz que ama, você vai agir em favor daquele bem amado. Então, que Deus nos abençoe grandemente, tá bom?